Bom, vamos fazer a correção aqui da quarta semana do PET PET 3 do primeiro ano. A questão que eu escolhi foi essa aqui, a número 5, portal da OBMEP. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O faturamento mensal resultante da venda destes lotes é V de X igual a 3x ao quadrado menos 12x. O custo mensal de produção é dado por C de X igual a 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Qual é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo? Bom, para obter lucro máximo, nós temos que ter uma equação de segundo grau, porém com A menor que zero, pois, do contrário, teremos ponto de mínimo. Lembrando que se o A é negativo, toda vez que o A é negativo, a curvatura da parábola é assim. E aqui em cima, onde é o vértice, é o ponto de máximo, ou seja, o maior valor que ela atinge. Certo? As duas equações que nós temos aqui, gente, todas as duas estão com A positivo. E, além do mais, a primeira já está falando aqui que ela mede o quê? O faturamento, né? A segunda já mede o custo. E é fácil a gente pensar isso. Toda vez que a gente tem faturamento, a gente tem que ter algo assim mesmo, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar na quantidade mínima que eu tenho que fazer para obter lucro. Ou, pelo menos, se pagar a minha produção. Ou seja, eu não ter lucro nem prejuízo. E o custo também tem que ser algo desse tipo aqui, porque eu tenho que pensar sempre em custo mínimo. Então, toda vez que a gente ouvir essa palavra mínimo, máximo, já podemos associar essa solução a uma equação de segundo grau, como está aqui. Bom, agora eu tenho que pensar o seguinte: um é faturamento, o outro é custo. Se eu pegar o faturamento menos o custo, eu não vou ter o lucro? Claro que entre a soma das duas, eu posso ter um lucro negativo. E o que é lucro negativo? Usando a linguagem da contabilidade. Prejuízo, né? Então, para a gente, de toda forma, obter a equação que vai medir o lucro, eu posso chamar de lucro de X, o quê? V menos C. Agora, quem quer V? Essa equação. E quem quer C? Esta equação. Então, lucro de X vai ser 3x ao quadrado menos 12x menos 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Entre parênteses, porque nós temos, né, uma equação, não apenas um termo, que envolve essa grandeza aqui. Então, lucro de X será, vamos tirar esse parênteses, que não precisa mais dele, 3x ao quadrado menos 12x. Aqui eu tenho um sinal negativo do lado de fora, então todo mundo que está aqui dentro vai mudar seu sinal. Então, vai ser menos 5x ao quadrado. Muito cuidado com isso, viu? O sinal troca para todo mundo. E é por isso, inclusive, que também se usa o parênteses, principalmente no segundo termo dessa operação aqui. Ok? Lucro de X vai ser igual. Vamos pegar os termos idênticos, né? Eu tenho esse 3x2 com menos 5x2. Vai ficar menos 2x2 ou menos 2x ao quadrado. Já eliminei esses dois. Menos 12x mais 40x. Então, isso aqui vai dar mais 28x. Pode eliminar esses dois. O 40 está sozinho, então, mais 40. Portanto, esta aqui é a equação que vai medir o meu lucro. Certo?
E observem que apareceu um A negativo, como a gente analisou no início. Correto? Agora, outra coisa que a gente tem que saber, eu vou descer um pouquinho a câmera aqui, só para a gente não correr o risco de perder o raciocínio. Outra coisa que a gente tem que pensar, já falamos que é ponto de máximo? Ponto de máximo é igual ao vértice da parábola. Vértice da parábola. Bom, o vértice, ele tem 2 pontos, né? O x do vértice e o y do vértice. Ele foi claro na pergunta dele. Qual o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo? Gente, é muito simples. Eu não falo que o número de lotes são x lotes. Portanto, eu vou precisar de calcular apenas o x do vértice, ou o x do ponto de máximo. E qual que é a fórmula do x do vértice? Essa aqui, ó. Menos b sobre 2 vezes a. Olhando para a minha fórmula aqui agora, para a minha equação, desculpe, da equação do lucro, quem é que eu tenho? A é igual a menos 2, B é igual a 28 e C é igual a 40. Ora, eu vou precisar desses dois aqui, né? Vou ressaltar aqui. Então, vamos calcular. O x do vértice será menos da fórmula, o B, que é 28, dividido por 2 vezes o A. Quem que é o A? Menos 2. Muito cuidado com isso, hein? Esse menos aqui é daqui. Então, menos 28, dividido 2 vezes 2, 4. Mais daqui, vezes menos dali, menos. Observe que vai dar um número positivo, porque eu tenho 2 números negativos sendo divididos. 28 dividido por 4, 7. Menos dividido por menos, claro, deu mais. Portanto, a resposta é 7 lotes. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no privado.